Olá, hoje vamos falar um bocadinho sobre como é que se movimenta a coluna, quais os movimentos possíveis na coluna e de que forma é que a coluna se comporta, sobretudo pensando em diferentes segmentos. Nós temos a coluna dividida em coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar, ou a zona lombar, zona torácica e zona cervical. E estas zonas comportam-se e movimentam-se de forma diferente. Nós temos na zona cervical grandes amplitudes de movimento, comparativamente com os restantes segmentos. Na zona cervical, nós conseguimos fazer flexão, extensão, conseguimos fazer rotações, conseguimos fazer inclinações, com uma amplitude de movimento bastante considerável. Se nós olharmos aqui para a zona lombar, na zona lombar nós conseguimos fazer extensão, a partir deste movimento, desta zona lombar, conseguimos fazer flexão. Agora, se nós formos à zona torácica, pela anatomia das vértebras e também pela grelha costal, nós temos esta zona muito limitada em termos de movimento, sobretudo se pensarmos em flexão e extensão. Temos alguma possibilidade de rotação. Aliás, se fizermos movimentos de rotação, nós percebemos que a rotação acontece mais na zona superior do que na zona lombar, mas flexão e extensão nós praticamente não temos amplitude de movimento. Façam este exercício, vocês coloquem as vossas mãos aqui na zona lombar, precisamente, mantenham e experimentem fazer movimentos de extensão. Agora coloquem as mãos na zona torácica e experimentem vir para trás. Vocês vão ver que é muito mais difícil comparativamente a trabalhar a partir daqui. Então isto é importante perceber, porque quando nós estamos a trabalhar posicionamento, quando estamos a trabalhar alinhamento, quando estamos a tentar promover extensão, nós temos que perceber que os diferentes segmentos da coluna, as diferentes zonas da coluna vão responder de forma diferente. Isto é importante, por exemplo, se eu quiser aplicar algum tipo de input, muitas vezes vê-se aquelas cunhas lombares, basta estar um pouquinho mais acima e vir apanhar a zona torácica, eu já não vou estar a conseguir potenciar ou facilitar a extensão. O que eu vou estar a fazer, a maior parte das vezes, é aumentar a flexão, porque estou a empurrar as costas da pessoa, o tronco da pessoa para a frente, porque esta zona, como não tem capacidade de fazer extensão, quando tem aquela informação, acaba por acontecer este movimento e temos flexão na zona lombar. Então isto é importante perceber. É aqui que entra também, e voltamos aqui ao conceito do epic sitting, que eu já fui falando em algumas publicações, é aqui que entra a magia e é aqui que entra o conceito e o princípio do epic sitting. Porquê? Nós, quando tentamos trabalhar a extensão do tronco, este movimento, nós muitas vezes usamos ou a basculação, né, da cadeira, este tipo de inclinação, para vir à extensão, ou então vimos aqui, lá está, aplicamos uma cunha lombar. O que acontece é que se o ponto não estiver bem definido, não vai estar a funcionar bem, por aquilo que já explicamos. Para além disso, se eu entrar em fadiga, como aquele ponto é fixo, é estático, se eu entro em fadiga e não consigo manter a extensão e tenho ali uma informação, o que vai acontecer é o tronco acaba por colapsar e eu vou para a flexão. Por isso é que muitas vezes a cunha lombar dá um input interessante e a resposta imediata é mais extensão, só que ao fim de algum tempo, com a fadiga, eu torno a colapsar e tenho alguma coisa a empurrar-me no sentido da flexão. O epic sitting acaba por ser um sistema dinâmico nesse sentido, porque permite fazer extensão, fazer flexão, inclusive rotações. Já vos vou mostrar o mecanismo para perceberem, para entenderem melhor. De qualquer forma, usamos então ou a basculação, ou esse tipo de informação, ou então muitas vezes trabalhamos com a reclinação do encosto. Ou seja, chegamos aqui, a pessoa está nesta posição e nós trabalhamos a partir do ângulo entre as costas e o assento. Só que o que nós estamos a fazer, o que nós queremos, eu vou estabilizar a minha pelvis, o que eu quero é isto. O que nós fazemos quando abrimos o ângulo é isto. Ou seja, eu não estou a trabalhar diretamente na extensão do tronco da coluna, eu estou a trabalhar na articulação da anca, a abrir o ângulo. Claro que isto às vezes ajuda a extensão do tronco, mas também sabemos que quanto mais abrirmos o ângulo, maior é a tendência para retroversão pélvica.
E o que nós conseguimos com o Epic Sitting é estabilizar a pelvis dentro do alinhamento da postura, da posição que a pessoa tolera, e depois, lá está, na zona lombar, deixamos liberdade para extensão do tronco. Extensão, flexão. E o suporte é dado na zona torácica e para cima. Precisamente porque é uma zona que não tem grande possibilidade de fazer extensão. Então deixamos pelve estabilizada, lombar livre e suporte na torácica. E o que vai acontecer é que eu tenho, então, em vez de ter este movimento, o que eu vou ter dentro do que a pessoa consegue, esta zona estabilizada, vou ter este movimento. Isto é, em traços gerais, sem aprofundar demasiado, isto é o principal conceito e raciocínio clínico que está por trás do desenvolvimento do Epic Sitting, que depois de pensar no assunto é incrivelmente extraordinário e ao mesmo tempo incrivelmente simples de entender o raciocínio. Para vocês verem, vocês perceberem o mecanismo, eu tenho esta almofada, vou-lhe chamar almofada ou suporte pélvico, isto é aplicado na zona inferior das costas, mas isto basicamente o que me vai promover, o que vamos conseguir com esta peça é a estabilização pélvica dentro do ângulo que a pessoa tolera, como falávamos há um bocadinho. Ou seja, eu posso chegar aqui, posso abrir um bocadinho mais, se eu tiver que trabalhar um pouquinho próximo da retroversão, se não houver flexibilidade para outra posição, ou posso chegar, fechar o ângulo e bloqueio, estabilizo nesta posição. Depois deixo então, tenho este ponto livre e o suporte na zona torácica, que é o que acontece depois aqui, este movimento. Ou seja, eu tenho até aqui zona lombar, a zona pélvica, tenho a pelve estabilizada, depois tenho livre este ponto de movimento, este ponto de pivô, que é na zona lombar, e tenho suporte na zona torácica. Se repararem, o mecanismo é independente, porque permite também trabalhar rotações de tronco. Se tens dúvidas, partilha a tua opinião, deixa nos comentários. O Epic Sitting, não estou a querer dizer que é uma solução milagrosa para tudo, para todos os casos, mas é um conceito que está muito bem pensado, com o raciocínio clínico muito bem fundamentado e que em muitos casos faz efetivamente diferença. Se tiveres algum caso que aches que possa fazer sentido também, fala connosco e fazemos uma avaliação. Um abraço.